Sheila, novas mensagens, né? E o dia de hoje, dia 9, a mensagem é: antes de agir. Há 5 atitudes capazes de nos trazerem felicidade: perdoar sempre, fazer todo o bem possível, ser fiel à verdade, cultivar a prece, caminhar servindo sempre. E há 5 comportamentos que levam ao sofrimento: alimentar a mágoa, fomentar a agressividade, acreditar na impiedade, fugir da prece, vingar-se. É possível que, ainda hoje, te encontres perante uma destas situações. Antes de agir, lembra que felicidade ou sofrimento resultarão da tua livre opção. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Obrigada, Antônio. E eu vou completar essa ambientação com mais uma leitura do livro Palavras da Vida Eterna, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. O título é Ouvidos. Quem tem ouvidos de ouvir, ouça. Mateus, capítulo 11, versículo 15. Ouvidos. Toda a gente os possui. Achamos, no entanto, ouvidos superficiais em toda parte. Ouvidos que apenas registram sons. Ouvidos que se prendem a noticiários escandalosos. Ouvidos que se dedicam a boatos perturbadores. Ouvidos de propostas inferiores. Ouvidos simplesmente consagrados à convenção. Ouvidos de festa, ouvidos de mexericos, ouvidos de pessimismo, ouvidos de colar as paredes, ouvidos de complicar. Se desejas, porém, sublimar as possibilidades de acústica da própria alma, estuda e reflete. Pondera e auxilia fraternalmente, e terás contigo os ouvidos de ouvir, a que reportava Jesus, criando em ti mesmo o entendimento para a assimilação da eterna sabedoria. Que ensinamento, e principalmente para os tempos atuais que estamos vivendo. Que a gente possa refletir em cima dessa lição. Depois eu coloco até no chat para vocês, caso vocês queiram buscar na internet, ou se tem esse livro para ler novamente, porque é bem interessante. Então, nesse ambiente que a gente já está, de tranquilidade, de paz, com a ambientação que nós tivemos, vamos fazer a nossa prece de abertura. Aqueles que desejarem podem fechar os seus olhos para se concentrarem melhor e vamos orar. Pai, de divina bondade e sabedoria, Jesus, nosso mestre, amigo querido de todas as horas, Francisco de Paula, nosso patrono, Pai Jacó, que está sempre conosco nas reuniões, nos ajudando. Estamos aqui reunidos nessa noite para mais uma reunião de estudos, de reflexões, de fortalecimento, para que possamos assim seguir a nossa caminhada. Senhor, envolvei a nossa irmã que trará para nós o estudo da noite de hoje, que o seu mentor esteja ao seu lado, intuindo-a, para que possa proferir as palavras, as melhores palavras, para que nós possamos ouvir, assimilar e colocar em prática, que é isso que nós necessitamos. Com muita harmonia, com muita paz e muito amor nos nossos corações, damos por iniciado a nossa sessão da noite de hoje. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula, e graças também ao nosso querido Pai Jacó. Vamos pedir que o nosso irmão José Evangelista faça para nós a leitura do Evangelho, um trechinho do Evangelho, João. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Convidar os pobres e os estropiados,
dá sem esperar retribuição. Disse também aquele que o convidara: quando derdes um jantar ou a ceia, não convideis nem os vossos amigos, nem os vossos irmãos, nem os vossos parentes, nem os vossos vizinhos que forem ricos, para que, em seguida, os convidem a seu turno, e assim retribuam o que de vós receberam. Quando derdes um festim, convida para ele os pobres, os tropeados, os coxos e os cegos. Seis ditosos, terem eles meios de voluntar, pois isso será retribuído na ressurreição dos justos. E um dos que achava à mesa, ouvindo essas palavras, disse-lhe: feliz do que comer o pão do reino de Deus. São Lucas, capítulo 14, versículos 12 a 15. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paz. Graças a Deus, obrigada, José, pela leitura do Evangelho. E vamos, então, agora passar a palavra para a nossa irmã Ana Luísa, que trará para nós... Bom, ela mesma vai dizer, né, qual é o título do estudo dela. É um tema livre, né, Ana? Isso, boas vibrações, bom estudo para todos nós. Obrigada, Cris. Boa noite, meus queridos amigos. Que possamos aproveitar ao máximo esta noite, ao lado de Jesus, de Francisco de Paula, de todos os benfeitores, Pai Jacó, que todos possam estar aqui conosco, nos auxiliando a compreender um pouco mais sobre a doutrina espírita. O tema é livre, então nós resolvemos trazer o livro Entrega-te a Deus, de Divaldo Franco. Quem não conhece, é uma ótima oportunidade de conhecer mais uma literatura espírita, mais um livro da literatura espírita. E nós vamos conversar sobre o capítulo 26, que é intitulado Deus Sempre. Nós falamos sobre diversos assuntos na doutrina, né? E aí eu falei assim, bom, quando eu li essa passagem, no capítulo 26, eu falei, nossa, a gente precisa falar mais de Deus, a gente precisa estudar mais sobre Deus. Mesmo sendo tão imperfeitos, a gente precisa compreender melhor, né? E a Gênese, ela nos auxilia a compreender melhor Deus. É claro que nós vamos estudar aqui o que vai estar compatível com o nosso grau evolutivo. Então, começando com o livro Gênese, fala sobre a existência de Deus, no capítulo 2º. Na verdade, o capítulo 2º já é intitulado Deus. Só que antes eu gostaria de lembrar sobre o livro dos Espíritos, que logo na questão número 1, a questão é: que é Deus? A gente observa que não é feito quem é Deus. A pergunta é: que é Deus? E aí, passando agora para a Gênese, existência de Deus. Sendo Deus a causa primária de todas as coisas, a origem de tudo que existe, a base sobre a qual repousa o edifício da criação, é o ponto que importa considerar-se antes de tudo. E aí, a gente precisa pensar, se nós consideramos Deus antes de tudo, ou se por muitas vezes nós não colocamos outras questões na frente, acima de Deus. O nosso Criador, que nos ama incondicionalmente, que só nos dá uma lição de lealdade, de amorosidade, de fraternidade, de tudo de bom. Em alguns momentos, durante a nossa caminhada, a gente vai deixando de lado, né? A gente vai falando que está muito ocupado para Deus. A gente fala, agora eu não tenho tempo para Deus. Em algum momento, ele vai entender. A gente chega até a falar assim, ele vai entender. É claro que ele entende.
Mas será, a pergunta é, que nós não deveríamos dedicar mais tempo ao nosso amoroso Criador, estudar um pouquinho mais sobre esse Criador? É claro que aqui a gente tem um tempo, né, para poder conversar, e esse capítulo 2 trata sobre a existência de Deus, a natureza divina, a providência e a visão de Deus. Então, nós temos aqui tópicos bem importantes para quem quiser ler com calma e ter um outro olhar, né? Como eu falei, às vezes a gente estuda sobre tantas coisas, sobre as parábolas, sobre as passagens do Evangelho, mas a gente não tem, às vezes, tanto interesse em desvendar, em descobrir a natureza divina. E é o que eu agora vou conversar um pouquinho com vocês sobre a natureza divina. E logo aqui no item 8 da Gênesis, nos diz assim: não é dado ao homem sondar a natureza íntima de Deus. Para compreendê-la, ainda nos falta um sentido próprio, que só se adquire por meio da completa depuração do espírito. Então, nós só vamos compreender a grandeza quando nós nos depurarmos. E falta uma boa estrada ainda para a gente, né, se depurar. Ainda somos, assim, muito imperfeitos, ainda não conseguimos dar a importância que deveríamos dar à nossa evolução espiritual. Por vezes estamos ali, agarradinhos à nossa evolução material. É o carro, é o apartamento, é a profissão. E às vezes a gente não separa um tempo para elevar o nosso espírito e nos depurarmos e podermos compreender também as questões espirituais. Ainda nos é dito no item 8, mas se não pode penetrar na essência de Deus, o homem, desde que aceite a sua existência como premissa, pode, pelo raciocínio, chegar ao conhecimento de seus atributos essenciais. Porquanto, vendo que ele absolutamente não pode ser, sem deixar de ser Deus, deduz daí o que ele deve ser. Então, vamos falar um pouquinho sobre os atributos do nosso Criador, que deveriam ser atributos de nós lembrarmos todos os dias, né? A gente deveria sempre prestar atenção nesse atributo do nosso Criador para que nós possamos imitá-lo, copiá-lo, porque por vezes a gente quer copiar algo que não tem o mínimo significado. A gente fala, eu queria ser igual ao fulano, eu gostaria de ser igual. E por que não? A gente não vai ser Deus, a gente não vai ser igual a Deus, isso é claro. Mas por que não, cada vez mais, buscar a depuração dos nossos espíritos para que a gente se aproxime de Deus? Então, nos é dito que Deus é a suprema e soberana inteligência. A inteligência do homem é limitada, visto que não pode fazer nem compreender tudo o que existe. A de Deus, abrangendo o infinito, tem que ser infinita. E por vezes a gente fala assim, Deus não sabe de nada, eu é que sei o que é bom para mim. Como é que a gente pode, né, duvidar dessa inteligência suprema, essa inteligência que criou o universo? Deus é eterno, isto é, não teve começo e não terá fim. Se tivesse tido começo, é porque teria saído do nada. Ora, como o nada não existe, não pode gerar coisa alguma, ou então teria sido criado por outro ser anterior, e aí ele não seria Deus. Então, nós temos ele como soberano, como eterno, sem fim. Deus é imutável. Se estivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo não teriam nenhuma estabilidade. E esse item é bem interessante.
Porque, por vezes, nós conversamos, nós todos já sabemos, que as leis divinas são imutáveis, mas nós gostamos de dar um jeitinho nessas leis e gostamos de adaptá-las ao nosso capricho, à nossa vontade. É isso que acontece. Mas nos é dito aqui que ele é imutável. E se tivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo não teriam nenhuma estabilidade. E se elas não tivessem estabilidade, seria o caos. No mundo espiritual depurado, nós temos o quê? A estabilidade, nós temos a segurança, e é uma segurança que todos nós gostaríamos de ter. Mas a gente vive aqui, né, nesse planeta de provas e expiações, e a gente fica confuso em compreender que há algo superior, muito mais organizado, muito mais estabilizado. E é por isso que a gente precisa lembrar disso, para que a gente não traga o caos para a nossa intimidade. Está tudo certo. Por mais que o planeta possa estar parecendo um caos, a gente sabe que esse Criador eterno, imutável, ele vai dar amparo e ele está zelando para que saiamos do caos e possamos entrar num planeta, que o planeta Terra seja um orbe muito melhor, um orbe de acordo com as leis divinas. Ainda estamos aprendendo, né? E é por isso que a gente ainda fica meio zonzo quando algumas coisas acontecem. Deus é imaterial. Isto é, a sua natureza difere de tudo o que chamamos de matéria. Essa questão é muito interessante porque nós sabemos que, assim, nós estamos mergulhados no fluido cósmico universal e, a partir daí, existem diversos tipos de matéria e matérias que nós não conhecemos. Como nós somos ainda muito limitados nas questões espirituais, nós não conseguimos imaginar, nós não conseguimos saber sobre tudo. Mas nós já sabemos que Deus é imaterial e que a sua natureza difere de tudo o que chamamos matéria. De outro modo, não seria imutável, pois estaria sujeito às transformações da matéria. Então, a gente vai vendo que a gente precisa estudar bastante sobre questões que, mesmo que a gente, num primeiro momento, não consiga compreender, mas que a gente leia e que a gente fale, eu tenho muito a aprender ainda. Eu sou muito pequenininho nesse universo. E aí, eles nos dizem o seguinte na Gênesis: Deus não tem forma apreciável pelos nossos sentidos, sem o que seria matéria. Dissemos, a mão de Deus, os olhos de Deus, a boca de Deus, porque o homem, nada mais conhecendo além de si mesmo, toma a si próprio por termo de comparação com o resto. Então, como eu disse, nós estamos usando os nossos parâmetros. E por isso que a gente idealiza o Deus numa figura humana. E está tudo certo. Porque se é isso que nos traz aconchego, que nos traz segurança, sim, crie o seu Deus aí na sua cabeça. Mas desde que ele não saia desses atributos, dessa amorosidade, dessa imutabilidade, né? Isso aí não tem como abrir mão. Dando continuidade, Deus é onipotente. Se não possuísse o poder supremo, poder-se-ia conceber um ser mais poderoso, e assim por diante, até chegar-se ao ser cujo poder não fosse ultrapassado por nenhum outro. Então, é que seria Deus. Então, assim, não tem nenhuma outra força, né, que a gente possa comparar com Deus. Por isso que a gente deveria lembrar dele durante a nossa caminhada. Por isso que a gente deveria saber que ele é essa força superior que nos conduz ao bem, que nos conduz à luz. Deus é soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela nas menores e nas maiores coisas.
E essa sabedoria não permite que se duvide nem da sua justiça, nem da sua bondade. E por quantas vezes nós duvidamos da bondade e da justiça de Deus? E é aí que nós vamos trazer a lição 26 do livro Entrega-te a Deus, de Divaldo Franco. Por sinal, perdão, eu não falei Entrega-te a Deus, Divaldo Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles. E logo aqui no item 26, nessa lição, nos é dito o seguinte: mesmo que não estejas consciente desse sublime compromisso, Deus sempre está contigo, desde o momento em que foste criado. Então, desde que nós fomos criados, nós temos o amor, a bondade de Deus. Deus está contigo em todos os instantes da tua vida, auxiliando-te, inspirando-te, ajudando-te no desenvolvimento espiritual e moral, a fim de que alcances as cumeadas do progresso. Cumeadas significa ponto mais elevado. Então, durante a nossa evolução, nós temos esta mão que nos auxilia, que nos intui, que nos protege. E, mais uma vez, eu gosto sempre de marcar nesse ponto, porque nós esquecemos. Nós esquecemos de que nós temos um Pai supremo, justo, bom, que está sempre conosco, como nos diz essa lição. E aí, a gente encontra algumas pessoas durante essa caminhada que acontece alguma coisa que era para acontecer e elas ficam de mal com Deus. E elas cortam relação com Deus. A única relação que não poderia ser cortada, às vezes a gente corta. Às vezes a gente deixa de dar a devida atenção a Deus por questões materiais. E as questões materiais, nós não podemos esquecer, elas são temporárias. Então, deveríamos sim priorizar Deus em nossa vida. Será que a gente dorme e agradece a Deus pelo dia que passou? Que às vezes a gente nem sabe. Algumas coisas poderiam ter acontecido, mas Ele estava ali, cuidando de nós. Será que a gente acorda e fala, obrigada, meu Deus, por mais um dia inteiro que eu tenho pela frente, para eu poder tomar decisões, para eu poder evoluir. Obrigada por eu ter saúde. Será que a gente lembra de fazer esses agradecimentos a esse Deus? Deus é a força geratriz do universo e de tudo quanto existe. Então, Ele está em todos os cantos. Ele está em todos os lugares. Ele está na vida de todos nós. Por mais que nos esqueçamos de elevar o pensamento em algum momento, Ele está ali, cuidando de nós. Não importa se é um criminoso, se a pessoa é um ateu, Ele está ali, porque Ele nos ama incondicionalmente. Nada, ser algum, jamais poderá alienar-se da sua misericórdia, nem do seu amor. Então, como eu disse, Ele não faz distinção. Ele não vai proteger nós que estamos aqui nessa reunião, porque nós estamos na reunião falando de Deus. Ele vai proteger também aquele que, de repente, nesse momento, está num bar, está necessitado de qualquer outra coisa. Mas nós já temos a consciência desse Deus. E é por isso que nós deveríamos prestar mais atenção, nos dedicarmos mais a esse Deus. Deus, qual a sua vontade? O que o Senhor quer que eu faça? E não deixar que a nossa vontade interfira. Porque às vezes Ele nos pede tão pouquinho. Às vezes Ele pede algo que a gente fala, ai, mas eu vou ter que fazer isso. Ai, é um sacrifício para mim. E na verdade não é um sacrifício, mas a gente coloca como um sacrifício. Então, vamos mudar a nossa visão para que a gente possa se depurar cada vez mais. É certo que compreender Deus
torna-se algo impossível na atual conjuntura do processo evolutivo. Então, como eu disse, nós estamos conversando aqui de acordo com o nosso grau evolutivo. Conforme fomos evoluindo, aprendendo mais e estando compatíveis, né, com as leis divinas, nós vamos mudar o nosso entendimento e vamos compreender mais a fundo. À medida que são identificadas novas galáxias e registradas outras nebulosas, incontestáveis formações de gases, de poeira cósmica, a inteligência humana engrandece-se e o ser pensante, ao invés de apequenar-se, agiganta-se, tornando-se também Deus e podendo fazer muito mais do que nunca supôs ser possível. Como eu disse, ele está sempre aqui, nos conduzindo. E muitas vezes o homem faz uma descoberta, e faz uma descoberta porque é permitido por esse Criador. E aí, alguns homens atribuem essa descoberta a si. Em nenhum momento fala, obrigada, meu Deus, você me conduziu a descobrir a vacina para uma doença, a poder desvendar algo na ciência, na tecnologia. E aí é que a gente vai se afastando ao invés de nós nos aproximarmos e pedir cada vez mais o auxílio desse Criador. E aí ele nos diz, tudo isso, porém, porque Deus está presente. Então, as descobertas da humanidade, elas acontecem porque o Pai permite. Infelizmente, muitos irmãos não valorizam. Ou porque ainda são muito vaidosos, ainda não têm humildade para saberem que sozinhos nós não fazemos absolutamente nada. Percebam como é diferente quando a gente está conectado, quando a gente faz aquilo e pede o auxílio espiritual. Sai tudo direitinho, sai tudo perfeitinho. Seja a passagem por uma doença mais complicada, ou um trabalho que nós temos a fazer, a gente fala, eu não sei como é que eu vou fazer isso, mas se a gente faz uma prece, pede o auxílio dos céus, a gente verifica que é diferente. Que, nossa, eu achei que fosse ser muito mais difícil. Então, a gente precisa trazer para o nosso dia a dia, não só ir num cantinho e rezar, mas para as tarefas diárias. No estudo, quando a gente vai fazer um exame médico, quando a gente está trabalhando, em todas as áreas da nossa vida, nós precisamos o quê? Entregar a Deus, nos entregarmos a Deus, estarmos cada vez mais junto de Deus. Ainda na lição aqui do livro, nos é dito, o Pai não deseja que a ignorância governe a vida. Por isso mesmo, encontra-se íncito no âmago do ser humano, a fim de que se autopenetre e descubra a realidade existencial interna, identificando-se com a grandeza da criação. Deste modo, abre-te conscientemente ao amor de Deus e permite que o Deus que és desabroche. É como eu estou dizendo. A gente precisa permitir que Ele toque os nossos corações, que Ele toque o nosso caminhar. Porque por muitas vezes a gente fica chateado, a gente desiste, a gente fica desanimado e fala, nada vai dar certo. Nada vai dar certo, então eu vou desistir. Não tem como dar certo. Mas será que nós estamos voltando o nosso coração, o nosso pensamento? Nós estamos realmente fazendo a nossa parte? A gente precisa refletir sobre isso. Não precisa fazer muito, né? É realmente todos os dias lembrar, eu não caminho sozinho. Eu tenho esse Criador que está aqui para me mostrar
que vai me conduzir na estrada da vida. E ainda nos é dito, sob o comando de Deus, nunca te encontrarás a sós. Jamais padecerás dificuldades e experimentarás sofrimentos antes considerados absurdos, porque a sua inspiração te auxiliará a compreender todos os acontecimentos e a trabalhar em favor do processo de liberdade e de espiritualidade. Então, o que a gente tanto deseja, parar de sofrer, compreender mais as questões, depende de um movimento nosso. Nós precisamos também sair da inércia. Eu quero que tudo caia no meu colo. Não vou me preocupar com isso não, porque Deus resolve. A ideia não é essa. A ideia é que nós estejamos nos movimentando, que estejamos buscando o saber, o descobrir cada vez mais desse Pai, e aí, a partir daí é que a mágica acontece. Né? Porque nós sabemos que na doutrina já nos é mostrado que não há milagres. Então, não adianta a gente cruzar os braços e achar que nós vamos ficar isentos da lei de trabalho, porque ela faz parte do progresso. Um caminho ao lado do outro. Então, que possamos lembrar disso, né? Que esse caminhar depende de nós, esse buscar depende de nós. Estamos iniciando um ano cheio de oportunidades e vai depender de nós. Já temos conhecimentos suficientes para que nós possamos colocar em prática e para que nós possamos cada vez mais nos unirmos, estarmos encontrando esse Deus. Partindo para o final do nosso estudo, eu trouxe um livrinho, ele não é um livro espírita, Terminando Bem Seu Dia. É um livro de mensagens cristãs, e ele nos diz, aqui ele nos traz uma mensagem muito preciosa. Deixe Deus ser Deus. Pois quem conheceu ou compreendeu a mente, os conselhos e propósitos do Senhor, que o possa instruir, guiá-lo e orientar. Desculpa, eu vou ler de novo porque é uma pergunta. Pois quem conheceu ou compreendeu a mente, os conselhos, os propósitos do Senhor, que o possa construir, guiá-lo e orientá-lo, não é trabalho seu dar orientações, conselhos e direção a Deus. Seu trabalho é ouvi-lo e deixar ele lhe diga o que está acontecendo e o que você tem de fazer a respeito, deixando o resto para ele fazer de acordo com o conhecimento e a vontade dele, e não conforme sua própria vontade. Deus é Deus e você apenas um ser humano. Você precisa conhecer essa verdade e simplesmente confiar a Ele, porque Ele é maior do que você em todos os sentidos. Você foi criado à imagem dele, mas Ele é quem está acima e além de você. Os pensamentos e caminhos dele são mais altos do que os nossos. Assim, ouça a Deus nesta noite, seja-lhe obediente e ele lhe ensinará o caminho que deve seguir. Lance sobre ele seus cuidados, libertando-se do peso de todas as suas cargas e durma tranquilamente. Que Deus abençoe o nosso ano de 2023, que Deus abençoe a nossa vida e que cada vez mais nós possamos ser gratos por estarmos aqui, cheios de vida, de alegria e dispostos a estudar essa doutrina libertadora. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula. Graças a Deus. Que responsabilidade, hein, Ana? Falar de Deus. E para a gente, que bênção, iniciar o ano falando de Deus.
E como é o seu tema, Deus sempre, é Deus sempre na nossa vida mesmo, porque sem Ele a gente não faz nada, a gente não é Isso nada. Né? Isso aí. Muito obrigada, Ana. Que possamos Obrigada a ficar com essas você. reflexões dela, né, para a gente, para a nossa vida, para o nosso caminhar, para esse ano de 2023, que vai ser muito importante para nós todos. Assim Assim seja, seja. graças a Deus. Então, agora, nesse ambiente de paz, de harmonia, de serenidade, com Deus no coração, vamos fazer a nossa prece de radiação, vamos todos juntos fazer a prece que é para os nossos irmãos encarnados, para todos nós, para o nosso país, para o nosso universo, enfim, para aqueles que a gente quer emanar boas vibrações, para os nossos parentes. Vamos juntos unir os nossos pensamentos, chamando a Deus, querido nosso Mestre, Jesus também, e a espiritualidade amiga, Pai Jacó. Nesse momento de oração, nós mentalizamos, Senhor, a sua presença diante de nós e te rogamos com humildade, sem qualquer cerimônia, a bênção do seu abraço espiritual. Que a força da sua presença renove nossos corações neste ano, a fé, a esperança e o amor. Somos tão necessitados disso tudo, Senhor. Ensina-nos, Mestre, a encontrar o equilíbrio na sabedoria, na harmonia, na mesma calma, tranquilidade e mansidão que viestes ensinar e que tanto queremos alcançar nessa caminhada. Levai, Senhor, a todos os lares, aos hospitais, aos abrigos, aos orfanatos, aqueles necessitados que não têm um lar, aos nossos animaizinhos, ao nosso país, ao nosso planeta, esse imenso universo. Iluminai a caminhada de todos nós, nos fortalecendo e nos ajudando a seguir em frente, firmes e fortes, sem desistir, sem desânimo. Ao contrário, como disse Jesus, tendes bom ânimo. Iluminai a todos os trabalhadores da nossa Congregação Espírita Francisco de Paula, a todos nós, e fique conosco, não nos abandone, esteja sempre nos ajudando a caminhar no dia a dia, sem desanimar nunca. Derrama alívio e consolação nos momentos de aflição. E envia, Senhor, vibrações de paz para todos nós, para todos aqueles que estão aflitos, desesperados, precisando da sua ajuda. Obrigado, Senhor, e que neste momento possamos enviar também para aqueles irmãos que estão em desespero muito amor, muito carinho, através dos nossos pensamentos, para que eles possam se reerguer e seguir em frente. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula e graças ao Pai Jacó. Assim seja. Vamos pedir a Lili que faça para nós a prece dos desencarnados e, em seguida, João Santana fazendo a prece de encerramento, para finalizarmos o nosso trabalho de hoje. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Pai amado, nesse momento, pedimos por todos os nossos irmãos desencarnados, aqueles que já retornaram à pátria espiritual, especialmente aqueles recém-chegados ao plano espiritual, aqueles que ainda estão no período de perturbação, de desequilíbrio, também especialmente por aqueles que não sabem, não têm consciência
da sua condição de desencarnados. Também pedimos pelos nossos queridos que nos antecederam, a pátria espiritual, e enviamos a todos, desejamos a todos muita luz e muita paz em suas caminhadas. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula e graças a Pai Jacó. Deus de infinito amor e misericórdia, só temos a agradecer por esta oportunidade de estarmos aqui reunidos para mais essa sessão de estudos, agradecer pela oportunidade de poder ajudar os nossos irmãozinhos que se encontram no plano espiritual através da prece e também ajudar os nossos irmãos que se encontram no plano terrestre através da irradiação à distância. Agradecemos aos nossos amigos espirituais presentes e pelo suporte que foi dado, que está sendo dado a esta sessão, o suporte que foi dado também à nossa irmãzinha palestrante, pelo brilhante trabalho que foi apresentado, trabalho esse que nos ajuda bastante na nossa evolução espiritual e moral. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula, e graças a Pai Jacó. Obrigado, Lili. Obrigado, João Santana. E agora vamos para a leitura do nosso boletim. É bem rapidinho e tem algumas informações importantes. Para a congregação continuar atendendo aos necessitados, é imprescindível sua participação. Colabore doando algumas horas do seu tempo como voluntário. 1 quilo de alimento não perecível será sempre bem-vindo na composição das cestas básicas que entregamos mensalmente aos necessitados. Itens de higiene, fraldas geriátricas, tamanho G e AG, luvas de procedimento MG, máscaras, roupas e fraldas de pano para recém-nascidos. Depósito de qualquer quantia nas contas da congregação. Torne-se sócio, informe-se na tesouraria. Participe de nossos eventos mensais e nós informamos que no dia 28 de janeiro teremos a exibição do filme Predestinado, que é aquela história do Zé Arigó, e um imperdível debate sobre curas espirituais com o Dr. Paulo César Frutuoso e Dr. Sérgio Felipe. E mais um aviso, que é o último, né? Informamos que, por questões de segurança, estamos realizando a recuperação da fachada do prédio da congregação e que o custo foi integralmente pago, graças a doadores anônimos e com essa finalidade específica, aos quais agradecemos bastante. Então, que nós tenhamos um ano de paz, harmonia, serenidade, que possamos estar reunidos novamente, quinta-feira ou na próxima segunda, novamente na nossa sessão virtual, que muito nos acolhe, nos abraça. Obrigado a Ana, que fez o nosso estudo, obrigado a todos os participantes, e um ano de paz para todos nós. E graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula, e ao Pai Jacó, damos por finalizada a nossa sessão da noite de hoje. Assim seja, graças a Deus.